Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais uma aula, tá? Continuação sobre o assunto análise combinatória. A aula de hoje vai ser sobre arranjo e combinação, tá? Eu resolvi fazer essa aula de uma vez, né, junto as duas partes, porque assim a gente consegue fazer também a diferenciação entre elas no mesmo vídeo. E também a gente peço desculpa aí sobre a minha voz, né, porque eu tô meio gripado, mas dá para seguir assim. Valeu? Show de bola? Então vamos lá. Então, inicialmente, nós vamos falar aqui na aula de hoje sobre arranjo e combinação. Show? Então, como foi dito, arranjo versus combinação. A primeira coisa que eu sugiro que vocês passem a entender, né, como diferenciar uma da outra. Primeiramente, quando eu uso, na verdade, quando usar. Então, essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer quando está analisando uma questão que pode ser de arranjo ou combinação. Então, olha só. Sempre que você lê uma questão no qual você precisa escolher um grupo menor do que o grupo que você tem, isso é uma questão que está classificada entre arranjo e combinação. Por exemplo, tem 10 elementos, você precisa escolher 5. Tem 19 elementos, você precisa escolher 3. Tem 5 elementos, tem que escolher 2. Tá? Então, isso é uma questão que se caracteriza arranjo ou combinação. A gente ainda não sabe qual ainda, porque a gente ainda não verificou. Tá? Eu ainda não expliquei como fazer. Então, quando usar? Quando deseja-se escolher um grupo menor do que o grupo que se tem. Show? Então, sempre que você desejar escolher um grupo menor do que o grupo que você tem, é uma questão, tem que acender o alerta do arranjo e combinação. Tranquilão até aí? Então, olha só. Seguindo aqui, só dividir aqui. Vamos continuar agora. Agora, olha só. Primeira coisa é isso, identificar. Pô, quando que eu vou usar? Estou lendo uma questão. Isso pode ser uma questão de arranjo e combinação? Beleza. Então, esse é o primeiro passo. Agora, vamos partir aqui para as fórmulas. Beleza? Então, nós temos duas fórmulas. A fórmula do arranjo e a fórmula da combinação. A fórmula do arranjo é a seguinte. Só trocar de cor aqui. A fórmula do arranjo é A de N a R é igual a N fatorial sobre N menos R fatorial. Show? Essa aqui é a fórmula do arranjo. Já já eu te explico isso aqui melhor. Agora, qual seria a fórmula da combinação? Então, a fórmula da combinação vai ser C, que é o C de combinação, de N a R é igual a N fatorial sobre N menos R fatorial R fatorial. Tranquilo? Agora, o que seria esse N e esse R? Esse N seria o quê? O total de elementos. Beleza? E o R seria o tipo de agrupamento. Por exemplo, num grupo de 10 pessoas, deseja-se escolher 3. Percebe? Então, eu tenho 10 elementos, quero escolher 3. Então, o N vai ser 10 e o R vai ser 3. Eu tenho um grupo lá de 50 cartas, quero escolher 5. Então, o N é 50 e o R é 5. Tranquilo até aí? Então, N é o total de elementos, R é o tipo de agrupamento. Show? Agora, olha só. Então, eu sei que vou ler uma questão, eu vejo
Quando que eu posso usar um arranjo ou combinação? Quando eu escolher um grupo menor do que o grupo que eu tenho. Agora, o que eu preciso fazer? Tendo essas fórmulas aqui, o que eu preciso saber? Diferenciar. Tranquilo? Diferenciar quando será arranjo ou combinação. Tranquilo até aí? Então, bem fácil. Vou dar esse macete para vocês aí já já. Agora, antes de chegar nessa parte ali, vamos entender o seguinte. Só para a gente poder memorizar a fórmula. Percebe que essa partezinha da fórmula aqui é igualzinha a essa partezinha aqui, ó? As duas fórmulas são quase que iguais. A única coisa que diferencia é esse R aqui, ó. Perfeito? Então, para memorizar, né, o arranjo é isso aqui. Memoriza a fórmula do arranjo. E a combinação é com esse R fatorial aqui no final. Tá vendo? O com de combinação é o com esse R aqui. É a fórmula do arranjo com esse cara aqui no final. Só para poder ajudar a memorizar. Agora, a gente, para conseguir diferenciar uma da outra, né, quando que eu vou usar a fórmula do arranjo e quando que eu vou usar a fórmula da combinação, tem que pensar da seguinte forma. Eu tenho que fazer essa pergunta aqui, ó. A ordem interfere? A ordem interfere? Você tem que perguntar para a questão assim. A ordem dos elementos que você escolheu para formar aquele grupinho interfere? Ou seja, se eles trocarem de posição, muda o grupo? Se a resposta que você tiver for não, então isso vai ser uma questão de combinação. Beleza? Se a pergunta que você perguntou para a questão, eu escolhi esse grupinho aqui agora, se eu mudar eles de posição, a ordem interfere? Se a resposta for aham, então vai ser uma questão de arranjo. Se ligou? Então, ó, esse não e esse aham, ele te maceteia em você dizer se ele vai ser combinação ou se vai ser arranjo, tá? Então, por exemplo, a ordem interfere? Se a resposta que você tiver for não, é uma questão de combinação. Logo, você vai usar essa fórmula aqui com os dados que a questão te deu. Agora, se a resposta que você tiver for aham, então vai ser o quê? Um arranjo. Então, você vai usar essa fórmulazinha aqui. Tranquilo até aí? Então, olha só. Para dar continuidade nessa aula, eu vou colocar dois exemplos agora, para a gente conseguir, primeiramente, saber se podemos usar um arranjo ou combinação. Depois, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Primeiro, eu posso usar arranjo ou combinação? Se eu disser que se a gente conseguir concluir que pode, eu tenho que partir para essa parte aqui, ó. Diferenciar quando será arranjo ou combinação. E por último, aplicar a fórmula desejada ali. Valeu? Que a gente conseguiu obter. Tá? Então, olha só. Vou apagar aqui rapidinho. E vou chamar dois exemplos aqui. Para a gente poder... Só um minutinho. Show. Então, já chegou dois exemplos aqui pra gente. Pra gente conseguir resolver essa questãozinha aí. Então, olha só. A primeira questão, que é essa aqui, é o seguinte. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que verificar se eu posso. Beleza? E depois fazer o quê? Diferenciar. E por último, aplicar o quê? A fórmula. A gente sabe que se for um arranjo, é um arranjo de n a r, que é n fatorial sobre n menos r fatorial. E se for uma combinação, é uma combinação de n a r, que é igual a n fatorial sobre n menos r fatorial, r fatorial. Então, beleza. Então, se liga no texto. Em uma sala de aula, tem 10 alunos. Quantos grupos de 3 poderão ser formados? Então, o que a gente percebe nessa questão? Que nós temos 10 alunos e eu quero formar grupos de 3. Ou seja, eu tenho 10 alunos aqui e eu quero escolher 3 para formar um grupo.
Percebe que eu estou escolhendo um grupo menor do que o grupo que eu tenho? Eu tenho um grupo de 10, quero escolher 3. Opa, acende o alerta. Então, essa questão aqui pode ser uma questão de arranjo ou combinação. Show? Mas ainda não sei qual das duas eu vou usar. Agora vamos perguntar para a questão, para aprender a diferenciar. Pergunta: a ordem interfere? Ou seja, como é que a gente faz isso? Se eu escolher 3 pessoas aqui, a pessoa, por exemplo, A, B e C, e eu trocar elas de posição, C, B, a ordem interfere no grupo? O grupo ABC, mesmo trocado de posição, a ordem deles, não permaneceu as mesmas pessoas, né? Porque elas não ocupam nenhuma função específica, né, dentro desse grupo. Então a ordem delas aqui não interfere. Então a gente pergunta: a ordem interfere? Não. Então a resposta foi não. É uma questão de combinação. Então, nesse caso aqui, esse 10 aqui, como ele é o total de elementos, ele equivale ao elemento N da fórmula, e esse 3 aqui equivale ao elemento R da fórmula. Então, como a gente sabe, a fórmula da combinação de N a R vai ser igual a N fatorial sobre N menos R fatorial, R fatorial. Assim, a gente vai ter uma combinação de 10, 3 a 3, olha lá, 10, 3 a 3, é igual a 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Então, como a gente já fez isso aqui lá nas outras aulas, tem que fazer o quê? Decrescer esse 10 até esse 7 aqui, ó, que é o 10 menos 3. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial, 3 fatorial. Cortou esse com esse, beleza? Esse 3 fatorial aqui, ele é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, 9 dividido para 3, isso aqui vai dar 3, 8 dividido para 2, isso aqui vai dar 4. Então, como resposta final aqui, só para não embolar, vou trocar. Vai ficar 10 vezes 3 vezes 4, que é igual a 120. Ou seja, se eu tenho uma sala com 10 pessoas e eu quero formar grupos de 3, eu consigo formar 120 grupos. Show? Agora, vamos para o próximo exemplo aqui. Em uma sala de aula tem 10 alunos. De quantas formas podemos formar um grupo de 3? Ah lá, eu tenho 10 alunos e eu quero formar grupos de 3. De quantas formas podemos formar grupos de 3 para ocuparem os cargos de representante, tesoureiro e secretário? Então, mais uma vez, ó, eu tenho um grupo de 10, quero escolher 3. Então, eu estou escolhendo um grupo menor do que o grupo que eu tenho. Então, se estou escolhendo um grupo menor do que o grupo que eu tenho, é uma questão que pode ser o quê? Arranjo ou combinação. Então, essa questão aqui eu sei que é arranjo ou combinação. Agora, vamos diferenciar uma da outra. Então, isso aqui já foi, agora falta fazer o quê? Diferenciar. Eu pergunto para a questão: a ordem interfere? Ou seja, se eu escolher 3 pessoas para ocupar aqueles cargos e eu mudar elas de posição, a ordem interfere? Então, olha só. Vamos supor que esse lugar aqui seja o lugar do representante, esse aqui seja o lugar do tesoureiro e esse aqui seja o lugar do secretário. Beleza? Aí eu fui escolher as pessoas A, B e C para ocupar esses cargos. Se eu trocar essas pessoas de posição, ou seja, se eu fizer isso aqui, B, C, A ordem interfere? Por que a ordem interfere aqui? Presta atenção. Antes, nessa parte aqui, ó, nessa primeira estrutura, o A era o representante, o B era o tesoureiro e o C era o secretário. Agora, o B é o representante, o C é o tesoureiro e o A é o secretário. Então, se eu mudar os elementos, né, a posição dos elementos, a ordem interfere. Então, quando a gente pergunta, a ordem interfere? A resposta que nós temos é o arran. Então, se eu tenho um arran, é um arranjo. Então, aqui, seguindo a fórmula, a gente sabe que a fórmula do arranjo é arranjo de N a R
é igual a n fatorial sobre n menos r fatorial. Ou seja, o n aqui nesse caso equivale ao 10 e o 3 aqui equivale ao r. Então aqui vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, que vai ser igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Cortou esse com esse, isso aqui vai dar 720 grupos. Ou seja, se eu tenho uma sala com 10 alunos e eu quero formar grupos de 3 para ocuparem as funções de representante, tesoureiro e secretário, então eu consigo formar 720 grupos distintos. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Assista aí o próximo vídeo onde eu vou colocar algumas questões para a gente poder abordar esses assuntos, né? Eu vou botar algumas questões mais elaboradas aí. Aqui foram questões introdutórias. Nos próximos vídeos vão ser questões um pouco mais elaboradas, mas que vocês vão ver que segue sempre esse mesmo padrão. Primeiro eu tenho que verificar, eu posso usar arranjo e combinação? Depois, diferenciar. Isso é arranjo ou é combinação? Seguindo a pergunta se a ordem interfere. E por último, uma vez que eu consigo diferenciar se é arranjo ou combinação, eu aplico a fórmula de acordo com o que eu consegui concluir. Valeu, galera? Então, um grande abraço aí do professor Wagner. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, né? Compartilha aí para mim, me ajuda, ativa o sininho para que esse trabalho aqui possa crescer, né? Que esse é o intuito. Valeu? Um grande abraço do professor Wagner e até o próximo vídeo.